Vamos para o quarto bloco, conforme a gente falou antes, vamos trabalhar algumas questões concursais, tá? Sobre os temas que nós abordamos hoje. Pessoal, lembrando que nós trabalhamos nos blocos de hoje a parte dos artigos 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Esse é o conteúdo final da nossa disciplina, esse é o módulo final de aprendizado da nossa parte específica para esse primeiro semestre dos fundamentos de direito penal. Nós trabalhamos a questão dos inimputáveis, tá? Dos menores de 18 anos, da emoção e paixão, que por óbvio envolve também a questão da embriaguez inserido, e o concurso de pessoas dentro das suas análises necessárias. Tá? Então eu separei 4 questões para vocês concursais para a gente abordar e trabalhar elas em cima do que nós falamos nas videoaulas. A primeira questão aborda a questão dos sujeitos inimputáveis. Nós falamos lá no início. A questão traz a seguinte chamada: referente aos sujeitos penalmente inimputáveis, assinale a alternativa correta. Ou seja, então nós vamos ter que achar uma aqui que seja de acordo com a regra. A assertiva A diz o seguinte: não será isenta de pena, ou seja, não terá chance de se liberar de uma possível pena, a pessoa que cometer ato ilícito mesmo sendo mentalmente incapaz por completo. E está errada. Por quê, pessoal? Porque a pessoa que é mentalmente incapaz por completo, ela é isenta de pena, ela é totalmente inimputável, não é nem parcialmente, tá? Então está errada. A assertiva B: a pena não será reduzida se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto, o retardo não é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, está dizendo que a pena não pode ser reduzida se o camarada for parcialmente incapaz, que nós falamos isso. Está errado, porque se for considerado totalmente incapaz, ele é isento de pena. Se ele for parcialmente incapaz, ou seja, se ele entender parcialmente as coisas, ele pode sim ter a pena reduzida. Por isso a B está errada. Assertiva C: será isento de pena a pessoa que, por razão de doença mental incompleta ou retardo, ao tempo da sua missão, não era capaz de ter o caráter ilícito do fato, ou seja, será isento de pena a pessoa que na época da ação do crime era completamente inapta, completamente capaz de entender, de mensurar o que estava acontecendo. Então a questão a ser marcada como a correta é a questão C. E a questão D, que por óbvio também vai estar errada, diz o seguinte: a pena pode ser reduzida da metade se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental, desenvolvimento mental incompleto, retardado, etc., não era inteiramente capaz de entender o que estava acontecendo. Errado por quê? A pena, mas pode ser reduzida? Pode, mas não da metade, de 1 a 2/3. Isso está no Código Penal. Então a assertiva a ser marcada como assertiva errada, a certa, perdão, é a assertiva C. Tá, pessoal? Vamos para a segunda questão. A chamada da questão diz o seguinte: não configura causa de inimputabilidade penal. Ou seja, qual das assertivas que a questão nos apresenta não configura uma possibilidade de inimputabilidade penal? Vamos lá. A primeira diz o seguinte: doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Configura a causa de inimputabilidade. A pessoa que tiver essa característica tem possibilidade de ser inimputável. Menoridade é inimputável baseado na regra penal, porque o menor responde ao Estatuto da Criança e Adolescente. Lembram? Legislação especial. A C: embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. Falamos também nas videoaulas. Quando for caso em que o cidadão está completamente sem a possibilidade de entendimento real do que está acontecendo ou do que vai fazer, por uma embriaguez completa e resultado de um caso fortuito ou força maior. Não é uma embriaguez culposa, onde ele bebeu, né, e não imaginou que poderia acontecer isso ou aquilo. A assertiva C: dependência de substância entorpecente, que pode afetar o entendimento ou a consciência também. E a assertiva E: negligência. Pessoal, qual é a possibilidade dessas citadas que não configura a possibilidade da inimputabilidade penal? Por óbvio, a assertiva E de elevador, a negligência, porque a negligência está envolvida com as questões culposas, quando há possibilidade de punição, mais culposa, porque o cidadão veio agir por negligência, imperícia, né, ou algo do gênero. Então, assertiva a ser marcada como a que não configura inimputabilidade penal e assertiva E: negligência. Tá bom? Vamos para a assertiva, a terceira questão. A terceira questão traz o seguinte: analisando o concurso de pessoas. Essas duas questões nós vamos nos remeter já para o concurso de pessoas. São a parte mais importante dos conteúdos relativos à aula de hoje. Analisando o concurso de pessoas, assinale a alternativa errada.
Então nós temos 4 alternativas para achar qual delas tem erro. A primeira, assertiva A. Se algum dos concorrentes, dos sujeitos ativos do crime, quis participar de crime menos grave, lhe será aplicada a pena por este. Correto. Falei para vocês, dei exemplo dos cidadãos que estão indo cometer um roubo e o que desce para roubar resolve, porque viu lá que o dono era um desafeto dele, resolve matar. O que está indo junto não tem nada, não tinha nenhum planejamento, não era esse o acordo. Tá? Ele estava direcionado e preparado e participando ativamente do crime de roubo, tá? Mas não do que se sucedeu no desenrolar da situação. Então, a assertiva A está certa. Assertiva B. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles combinadas na medida de sua culpabilidade. Bom, isso é óbvio. Na verdade, ele está quase que dizendo o que a gente comentou antes. Quem concorrer para o crime vai responder pelas penas desde que haja a mínima culpabilidade. Né? Por óbvio, para ele ser imputado sobre determinada situação, ele tem que ter um mínimo de culpa sobre essa questão. Tá? Então, também está bem correto. Assertiva C. Se a participação do crime for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Correto, está no nosso Código Penal, na questão do concurso de pessoas. Se o crime for de menor importância, lembrando que o concurso de pessoas é quando há 2 ou mais agentes. Se algum desses tiver a participação de menor importância no contexto final do crime, ele pode ter a pena no contexto diminuída de 1/6 a 1/3. Portanto, a assertiva C, portanto, perfeitamente correta. E a assertiva D, que por óbvio vai ser errada, diz o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, lhe será aplicada a pena deste. Correto? Até aí está correto. Essa pena será aumentada de até 1/3 na hipótese de ter sido previsível um resultado mais grave. Ou seja, se alguns concorrentes quis participar de um crime menos grave, conforme a gente falou antes, tá? a pena dele vai ser baseada no crime menos grave. Mas ela pode ser, diz que vai ser aumentada em 1/3. Não, pode ser aumentada em até a metade, não 1/3. Aí está o erro. Se pudesse prever que da ação dele poderia resultar o pior, alguém morrer, por exemplo. Então, onde está o erro dessa questão? Está no erro que afirma que a pena pode ser aumentada em até 1/3. Não. Está tudo certo, só que está errado é que a pena, em vez de 1/3, a pena pode ser aumentada em até a metade. Então, a questão assertiva a ser marcada nessa questão, tá, do concurso de pessoas, como que a assertiva errada é a opção B. Deixa eu só tomar aqui um café. Pessoal, vamos para a última questão que eu separei para vocês. Veja que conforme a gente trabalhou, o que eu estou falando de questões são questões bem interessantes. Mas de acordo com o que a gente abordou nas videoaulas e de acordo com o nosso diálogo interativo, a gente não tem dificuldade para responder essas questões. É só a gente pegar o que a gente falou, analisou, nós vamos conseguir achar o furo de cada questão. Porque as questões estão direcionadas, estão ministradas geralmente para algum erro pontual que venha a desagregar a regra das questões, que mude o sentido dela ou algo do gênero. Tá? Então, o que nos remete à última questão? Também sobre o concurso de pessoas. O que diz lá? No que se refere aos requisitos, veja que o foco dessa questão é o concurso de pessoas, mas no que tange os requisitos do mesmo. Tá? Então, no que se refere aos requisitos do concurso de pessoas, assinale a alternativa errada. Requisitos, opção que esteja errada no que tange o que diz sobre os requisitos do nosso material. Bom, assertiva A. Não há necessidade de ajuste prévio entre os agentes, mas deve haver vontade de obtenção do resultado. Um dos requisitos para que haja concurso de pessoas é que haja mais agentes, tá? E não há necessidade efetiva de que haja um ajuste prévio. Os dois, como eu falei, os dois ter conversado que vão matar o mesmo desafeto, mas eles não precisam ter combinado de se encontrar lá segunda-feira às 8 da manhã dentro da casa do cara. Eles podem dizer, essa semana, vamos ver quem matou primeiro. Quem matar primeiro fez o serviço. Eles podem ir lá sem combinar, se encontrar lá e acabar matando ele. Mas não há necessidade que obrigatoriamente que tenha sido combinado, dia, hora e local. Então a assertiva A está correta. Assertiva B. É preciso que haja a presença de 2 ou mais agentes. Para que haja um concurso de pessoas, um requisito principal é claro, requisito de pessoas. Uma pessoa não é pessoas. É preciso que haja 2 ou mais agentes, 2 ou mais sujeitos ativos, para que nós tenhamos a possibilidade de configuração final efetiva do concurso de pessoas. Tá bom? Assertiva C. É necessário que haja nexo de causalidade, ou seja, a relação entre a ação e o crime cometido e os dispositivos penais, tá? A relação material, entre a conduta realizada e o resultado. É preciso que haja a mínima relação.
Isso é regra desde o início da nossa análise sobre a sistemática do crime. Então, a assertiva C está perfeitamente correta. Por quê? Porque é necessário que entre a ação e o resultado exista uma mínima relação. Tá? Se houve uma tentativa de homicídio, é porque houve uma ação que visava o homicídio, mas que gerou o resultado de uma tentativa, de uma lesão corporal gravíssima, ou da tentativa em si, porque houve ação e dessa ação resultou essa determinada situação. Se não tivesse sido ação, se a tentativa central fosse agredir com um tapa alguém, jamais chegaria a uma tentativa de homicídio. Não seria possível estabelecer uma relação de início, meio e fim de uma conduta que geraria o resultado de acordo com o que se buscava. Tá? Por isso a assertiva C está perfeitamente certa. E a última assertiva, que é a D, que por óbvio nos remete à opção de entender que ela está errada, diz o seguinte: não é fundamental que haja o reconhecimento da prática do mesmo delito para todos os agentes. Pessoal, mais errado impossível. No concurso, tá? No concurso de pessoas, é sim fundamental que haja o reconhecimento da prática do mesmo delito entre os agentes. Professor, não me lembro disso. Vamos lá. Dou exemplo para você